Sejam bem-vindos, amigos e queridos do Dreamcast. Nós estamos com um episódio mais do que especial. Mas antes da gente começar aqui esse bate-papo incrível, eu quero convidar você que está na sala, que está no carro, ou que está até trabalhando, ou cuidando das crianças, para você já ir compartilhando os nossos conteúdos. Quanto mais você compartilha, mais a rede social, né, o Instagram, o YouTube, vai entender que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante. E nós também precisamos não somente do coraçãozinho ali, quando você dá o seu like, mas nós precisamos que você também leve todo esse conteúdo, esse abraço, esse amor para a sua família. E hoje é um dia mais do que especial. Nós estamos aqui, né, na mesa do Dreamcast. Nós vamos falar sobre a maternidade e o profissionalismo. Você que é mãe, você que tem abraçado a maternidade com muito amor, com muito cuidado, com muita dedicação, mas também tem a responsabilidade de ser a provedora do seu lar. E hoje eu estou aqui com uma mulher incrível. Ela que é uma mulher posicionada, gente, casada, tem 2 filhos, uma mulher empreendedora, uma mulher que tem abraçado tanto a maternidade como a profissão dela com muita dedicação. Ela que também tem me ajudado, né? Me ajudou bastante aí na minha compra da minha primeira casa, da minha segunda casa. E eu tô muito feliz de ter você, amiga, na mesa do Dreamcast, né? Seja muito bem-vinda. Pode se apresentar aí para as pessoas que ainda não te conhecem. Muito obrigada, o prazer é todo meu, Larissa. O meu nome é Carol Rossi Zabielski. Eu ia falar o segundo nome, mas aí eu pensei difícil. assim, gente, esse nome aí é a mesma coisa de estar orando em línguas estranhas, ninguém entende. Tudo bem, é normal mesmo. Eu sou corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos. Eu tenho um time, se chama RZ Team, que é o meu, simplesmente porque Rossi Zabielski ninguém consegue falar, então RZ. E mais simplificado. Para simplificar, temos 5 agents no nosso time. E eu tenho 2 filhos e amo a minha profissão, assim como a maternidade. E, assim, eu consegui conciliar mesmo, de verdade, a maternidade com os negócios. Eu tô aqui para falar que é possível. Sim. Se você é mãe, é possível conciliar, sim, a sua paixão pela sua profissão e a maternidade. Uau, isso é incrível. Eu creio que hoje, na mesa do Dreamcast, nós vamos ter vários insights aqui para poder você pegar esses insights e colocar na sua vida diariamente. A gente sabe que a maternidade, por si só, já é algo desafiante. Nós sabemos que a maternidade, ela é literalmente uma dependência, né? Ali, principalmente quem é mãe de primeira viagem, quem já tem mais de um filho, quem está começando agora, né? Tem filhos pequenos. E conciliar isso a um trabalho, trazendo muita dedicação, produtividade, trazendo resultado, isso acaba sendo algo que é um fardo. Como que você consegue, Carol, conciliar a maternidade com o profissionalismo, mas também cuidando de você e da sua saúde? Como que você consegue? Olha, para falar a verdade, eu tenho que ver dia após dia, sabe? Todos os dias analisar o que eu devo fazer, como tá a situação, qual é a rotina dos meus filhos. E como eles já têm uma idade, assim, que eles já vão para a escola, o mais velho tem 13, o mais novo tem 7, eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que estruturar muito bem o meu negócio, contratar pessoas, assim, como se fosse um negócio mesmo, sabe? Porque, assim, eu sei que existem muitos corretores que são meio período, que não tratam como um negócio, e para conseguir, porque realmente é uma coisa que o telefone não para, né? Você tá assim 24/7 sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu acho assim, como eu trabalho com muitas famílias, o meu business, eu estruturei como referências, somente com referências, sabe? Então, eu só trabalho com pessoas que ou eu conheço, ou os meus clientes conhecem. São pessoas muito boas, pessoas com família, normalmente. Então, essas pessoas, normalmente, eles entendem, né? Como é a estrutura familiar, sabem que eu sou mãe. Eu já explico desde o começo. E eu aprendi isso, claro que demorou, né? Um pouco para aprender. Depois você vai contar pra gente como começou a sua história em Kansas City. Sim. Pra gente chegar, assim, no resultado final daquilo que você já está vivendo, que é uma vida abundante, é uma vida próspera, né? Sim, graças a Deus. Então, eu estruturei
o meu... pode cortar? Pode cortar, não, que é ao vivo, amiga. Depois do primeiro corte já não tem mais. Eu tô Mas faz assim, ó. Em inglês, É para as pessoas entenderem que o nosso podcast fala sobre sonhos e propósitos, né? Sim. E a gente começou a falar do propósito, mas a gente não começou no sonho. Como foi a sua essa transição de você vindo pro Brasil, você fez faculdade aqui, você foi para uma faculdade, você estudou, deixou seus pais, estruturou a sua vida toda aqui no Kansas City, depois conheceu o Matt. Fala um pouquinho desse começo, depois a gente volta lá naquela parte da maternidade, para as pessoas conhecerem quem é Carol RZ em Kansas City. Tá certo. Eu vim pra cá muito jovem, né? Vim pra cá com 17 anos. Ai, eu também, amiga! Sim! Então faz muito tempo, né? Nem vou falar quanto tempo que vão descobrir minha idade, Pensei que você tinha 25. Ah, claro. Obrigada, você amiga. Tá linda, maravilhosa. Eu vim pra cá muito, muito tempo. Então, assim, na verdade, de início, eu queria somente aprender inglês, estudar, né? E fazer minha faculdade. Fiz minha faculdade de business, né? Business Administration. E aí, eu tive uma oportunidade... De administração de empresas, gente. Administração de negócios. Meu sonho é ser tradutora. Empreendedorismo foi o meu foco, né? Na faculdade. E o meu objetivo era voltar para o Brasil e abrir um negócio lá, ou trabalhar no negócio da minha família, que é também de imóveis. É mesmo? Sim, o meu pai ele tem uma construtora no Brasil, então eu cresci nesse mundo de venda e compra de imóveis. Então, eu vim para cá, aí eu tive uma oportunidade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, né? E fiz o meu MBA. E nessa época eu conheci o meu marido, o Matt. Que é um bombeiro, gente. Que ele é bombeiro, sim. Eu tenho várias amigas que têm muitos sonhos de casar com um bombeiro. Depois você vai contar essa parte, Carol. Depois dessa parte, sim, com certeza. E aí, o Matt, nós nos conhecemos, 17 anos atrás, né? Muito tempo atrás. Eu também. Sério? Estamos fazendo 16 anos de casados. Pois é. A gente fez 14 anos de casados. Sim, bastante tempo, né? Glória a Deus, né? Sim. Nossos maridos vai estar assistindo. Sim. Então, assim, eu acabei ficando por aqui, né? Sim. Porque ele é daqui, a família dele cresceu em Kansas City. E ele, na verdade, por ele... a gente mudava pro Brasil. Ele adora, ele é mais brasileiro do que eu, assim, né? Ele ama, eu adoro. Então, ele fala português, ele sabe da nossa cultura. Nós ensinamos aos nossos filhos, o que é muito legal. E então é isso. E aí, por muito tempo depois da faculdade, assim, na verdade, quando eu estava terminando o meu MBA, eu casei e engravidei logo após do meu primeiro filho. Eu também, amo. Sim. Aí eu pensei, não, eu não quero ter babá, nada disso. Eu quero cuidar do meu filho enquanto ele for pequenininho, né? Sim. E fiquei com ele por 3 anos, até ele poder ir para a escolinha. E aí, eu voltar, né, a ter a minha profissão. E eu trabalhei muito na área financeira. Eu trabalhei por muitos anos, eu era controladora financeira para uma empresa. Eu tô precisando disso da minha vida, uma controladora financeira. Gerenciar meus gastos. Ai, é difícil, né? É difícil, amiga. Depois você vai contar as dicas. Depois eu te dou umas dicas. Como você faz? Que a Carol, de vez em quando, ela fala, amiga, olha, eu encontrei essa pessoa. Ela é uma representante da Gucci. Eu falo, Carol, não Ai, olha, pois é. A Gucci, você sabe, né? Minha paixão. É um problema, mas aí eu tenho que lembrar. Não, eu era controladora financeira, tem que controlar. Então, assim, eu era muito sobre os números, sabe? Sim. E eu adorava o meu trabalho, era muito bom, eu tinha um time que eu gerenciava e tal, ganhava bem. Mas, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando muitas horas no escritório, no computador. E eu queria poder ter essa flexibilidade de sair, de ir no jogo do meu filho, de viajar, de fazer o que eu quisesse, assim, e poder ser mãe. Porque é muito difícil, né? Sim. Quando você trabalha uma profissão 80 horas por semana, Sim. você conciliar a maternidade. E aí, eu peguei a minha licença e abri o meu negócio de real estate. Isso vai fazer 6 anos agora. Sim. Então, é bem recente, mas desde o começo eu sempre soube que eu teria que construir um time, né? Para eu poder ter um pouco de suporte e ajuda, porque senão realmente não é possível. Sim. Então, hoje em dia eu tenho uma assistente, tenho uma
Transaction Coordinator, que ela cuida dos contratos, né, dessa área. Sim. E tenho mais 3 agents no nosso time, Uau. incluindo o meu marido, Uau. o Matt, que ele é bombeiro, mas também é corretor. Uhum. Uau, Sim. uau, uau, que incrível! E aí você construiu tudo isso daí ao longo dos anos. E como que tem sido, assim, você caminhar juntamente com a maternidade? Quais têm sido os desafios? A gente sabe que a maternidade é algo que é um presente de Deus na nossa vida. Sim, com Mas certeza. esse presente de Deus vem com o processo. Eu não estou aqui para, né, romantizar a maternidade, assim como a Sim. gente também não romantiza o casamento. Casamento é um Sim. presente de Deus na nossa vida, mas eu acredito que com a emoção certa, aplicado no tempo certo, a gente consegue vencer as adversidades da vida. Porque como você concilia? Por exemplo, você tem um filho, às vezes, que está doente. Um filho Sim. que, às vezes, depende mais de você. Aí você tem a ausência, porque, às vezes, o trabalho, o marido trabalha. E Sim. aí tem as atividades da escola, tem o tempo de qualidade. Então, assim, eu olho, por exemplo, eu sou empreendedora, gente, eu sou empreendedora. Eu fiz doutorado na cozinha, né, Jéssica? Eu fiz doutorado na cozinha. Cozinha Eu muito fiz bem. bacharel na limpeza. Eu fiz, assim, o que mais, amiga, que tem? Eu fiz meu Associate's Degree na organização do closet. Então, todo o meu Sim. empreendedorismo é dentro de casa. Mas, por muito tempo, né? Eu também, com 17 anos, eu vim para os Estados Unidos, conheci meu Uhum. marido, casei, fiz faculdade de administração de empresa. Mesma eu fiz história, business, sim. mas o Senhor me pediu para que eu deixasse tudo. Uhum. Porque ele iria prosperar a minha casa. E eu sempre fui muito controladora, assim, muito controladora, muito dominante, muito Sim. golgueira. Não espero o amanhã aparecer, eu já faço que o amanhã aconteça agora. Só que o Senhor falou pra mim, entrega tudo no altar, porque ele já sabia qual seria o percurso da minha vida. Então eu imagino que seria muito mais difícil pra mim renunciar a algo que eu já tivesse consolidado, Sim, com que já certeza. fosse um fundamento, do que eu renunciar antes que já tivesse Uhum. construído. Então, assim, algumas pessoas sabem que eu passei o processo da maternidade, não foi fácil. É um lugar de isolamento. Muito. Porque você deixa seus amigos, você Sim. deixa seu social environment, você deixa, né, o ambiente ali que você construiu, você já não é aquela pessoa que tá mais ativa. Não é mais você mesma também, né? Pra No abraçar começo. literalmente Sim. a maternidade de uma forma intensa. Então, assim, Uhum. pra mim foi muito difícil. Eu chorava todos os dias. Então, assim, pra algumas pessoas, Larissa, você teve depressão? Eu posso dizer que eu tive muitos períodos difíceis. Eu não vou dizer uma depressão, Sim. porque eu acho assim que depressão é algo muito forte. É você tá Sim. literalmente à beira do abismo. Mas eu tive quase perto, aonde eu perdi a minha identidade, eu já não sabia como eu já não me sentia útil dentro de casa. Eu pensava assim, Deus, eu não nasci para ser mãe. Uhum. Eu nasci para ter um empreendimento, eu nasci para todas as outras coisas. E eu não conseguia conciliar a maternidade com os estudos. Sim. Né? O meu esposo, ele é muito dependente de mim, muito dependente de Uhum. mim. E eu não conseguia, e eu entendi que também foi um comando de Deus. Então, para mim, foi muito difícil os primeiros meses, porque Sim, eu não eu sabia imagino. quem eu era. Uhum. Eu não sabia o meu potencial, e eu pensava assim, mas eu sou uma do lar, da casa. Ninguém me vê, ninguém aplaude. Porque assim, ó, quando Uhum. você faz alguma coisa, as pessoas aplaudem o teu resultado. Elas Sim. não aplaudem quem O você é. processo, Então, né? assim, a Sim. maternidade, ela roubou muito isso da mulher. Então, a mulher, ela não é Verdade. aplaudida quando ela está em casa, servindo a sua família. A mulher é aplaudida. E não tem nada de errado. A mulher é Não. aplaudida quando ela é quando ela é bem sucedida no seu trabalho, nos seus resultados, nas empresas que ela tem. E isso é bom também. Só que eu Sim. precisava entender quem eu sou, Uhum. para depois aquilo que eu faço, para depois aquilo que eu tenho. Então eu tive que ressignificar muitas das minhas Com crenças. certeza. Então hoje eu tô estudando, né? Eu tô buscando aí mais tô buscando mais conhecimento, entendimento, quero ajudar as pessoas, não como um business coach. Como um negócio. Mas Uhum. como um life coach. Então, eu tô estudando pra isso, Sim. pra eu poder estar orientando outras pessoas. E, assim, foi um processo muito difícil Uhum. pra mim, né? Aí, depois eu tive a Gabriele, depois eu tive o Joseph. Meu Sim. filho, como eu comentei aqui, ele passou 1 ano no hospital. Então, assim, eu Sim, fico foi muito imaginando difícil, como né? seria pra eu conciliar tudo isso que eu vivi se eu tivesse
tendo 100% ali na minha profissão? Sim. Como que seria? Então, pra mim, eu acho que seria devastante. Ia ser avassalador pra mim. Eu Sim. ia me cobrar muito. Então, assim... Ah, mas isso acontece sempre. Então, fala pra mim, assim, Sim. um pouco como que foi a princípio, como você sentiu a questão dos seus pais. Eu também sei que você, não muito tempo, mas você perdeu a sua mãe. Sim, foi muito Então, difícil. fala um pouquinho pra nós como que você pôde gerenciar. E assim, entendendo que ser vulnerável não é sinônimo de fraqueza. Claro que não. É sinônimo da sim. gente ser forte. A gente tá aqui contando um pouco das nossas cicatrizes. E as nossas cicatrizes são um altar que vai transbordar na vida de muitas mulheres que vai estar assistindo esse podcast. Com certeza. A minha mãe, ela teve uma luta contra o câncer, né, por muitos anos. Foi uma época muito difícil na minha vida, muito turbulenta. E, assim, quando descobrimos, na verdade, eu estava me casando. Ela teve um câncer, como fala? Breast cancer, né? Câncer nos seios. E não era nada, assim, muito grave na época. Tanto é que ela só tomou um remédio oral, não fez quimioterapia, nada. Passou 6, 7 anos, ela teve um câncer muito, muito invasivo, muito pesado, que, assim, já era número 4, já era terminal. E era do ovário. E aí, assim, eu era muito, muito perto da minha mãe, nós éramos muito amigas, né? Ela era minha melhor amiga, minha mãe me ensinou muito sobre tudo, assim, né, da vida. E eu larguei tudo aqui, porque quando é minha família, família sempre vem primeiro. E até hoje, sabe, assim. Então, era uma época que eu trabalhava como controladora financeira, mas eu conseguia conciliar e trabalhar de casa, né? Remote, que eles falam aqui. Então, eu levava meu computador pro Brasil, ficava no hospital com ela, eu e a minha irmã cuidamos por 3 anos, né? Lutamos muito. E quando ela se foi, eu estava grávida, só que eu não sabia. Uau! E aí, assim, foi assim, acho que uma semana depois do meu segundo filho. Sim, o meu primeiro tinha, acho que uns 5 anos, ele era pequenininho também. Então, imagina, você viajando pro Brasil, ficando no Brasil 3 meses, 3 meses aqui. Por 3 anos isso, com uma criança de 2, 3 anos. Uau. Era muito difícil, né? Então, assim, eu tive que abdicar da minha profissão, dos meus sonhos, de tudo, porque eu queria estar com a minha mãe. Graças a Deus eu tive essa oportunidade, né? De ficar com ela. E então, a minha gravidez, a minha segunda gravidez, foi muito difícil. Porque eu estava sofrendo ainda pela perda da minha mãe, né? Então, foi uma época, assim, bem, bem difícil. Depois o meu filho nasceu saudável, graças a Deus. E depois ele teve, assim, alguns problemas de saúde depois de um ano também. Que até a gente já conversou sobre isso, né? Ele tem algumas convulsões e tal. E isso foi muito, muito difícil. Isso é uma coisa que, pra mim, até hoje é difícil, porque ele teve um episódio de convulsões faz, acho que uns 2 meses, nem faz muito tempo. Então, estamos sempre no hospital, agora estamos investigando, vendo o que está acontecendo, se ele tem algum problema neurológico, enfim. Então, a gente sempre tem, né? Eu falo isso porque a gente sempre tem um desafio. O segundo é o Enzo. Então, Então, é difícil, né, conciliar, porque, assim, por muitos anos, eu e o meu marido, nós não viajávamos, deixava eles, porque eu ficava com medo dele ter um episódio de convulsão. Também, para achar alguém para cuidar era muito difícil, porque as babás também tinham medos, né, de cuidar e acontecer alguma coisa. Então, foi muito, muito difícil. E os médicos falaram pra gente que com 6, 7 anos ia passar. E não passou, porque ele teve faz 2 meses. Então, agora vamos descobrir, né? Se Deus quiser, não é nada, assim, muito sério. Eu creio, em nome de Jesus. Sim, mas... Então, eu acho que todas as famílias, todas as mães vão ter algum desafio, né? Faz parte da maternidade. Eu acho que... vida. Sim, com certeza. E eu sempre quis, assim, sabe, com ele. Então, com ele, eu fiquei 3 anos em casa também. Com os dois, né? Nessa época deles serem menorzinhos e tal. Hoje em dia, eu tenho a sorte do meu marido ter uma rotina na casa de bombeiros, que ele vai... Bombeiro, gente. Então, assim, ele sai 7 horas da manhã, só volta no outro dia, 8 horas. É então, bom que cada quando 2 você... dias... Carol, é só pra descontrair. É bom que quando você arma o fogo, ele vem pra apagar, né? Sim, com certeza. Não, né? Lá em casa eu tenho também, gente. Meu marido não é bombeiro, ele é construtor, mas, menina, quando eu armo o fogo,
Fogo é o barraco, viu, gente? Ó, mulher crente, mulher de Deus não arma barraco. Ela só faz, como é que fala? Meu marido diz que eu sou artista. Eu falo, não, amor, era só um episódio de um filme, já passou. Não é nada não, Era não só é pra nada você não. vir apagar o fogo. Tipo, quando a gente fica com os estresse, né? Eu falo assim, amor, Sim, mas faz parte da vida. sim. Pergunta pra qualquer homem. Que mulher que não passa por um estresse? O Sim. único homem que... Não, nem Jesus. Jesus passou por estresse também, né? Com certeza. Com certeza. Sim. Então, assim, faz parte da vida. Eu falo pra ele, amor, tem que ter um estresse, não tem graça, né? Não O tem. casamento, a vida é como se fosse um roller coaster, uma montanha russa. Sem a subida e a descida, não tem adrenalina. Não. Então, eu falo, tem que ter adrenalina no casamento, né? Com certeza. Na nossa vida diária, para que a vida não seja apática, né? Para que Sim. seja algo, assim, algo que nos gera, né? Adrenalina, dopamina. Então, eu falo assim para as mulheres que estão estressadas, relaxa, fica calma. Vai dar Tudo certo. vai dar no certo. No final dá certo. Então com a gente assim funciona, né? Sim. Porque ele pode me ajudar também, porque ele também é corretor. Sim. Então isso ajuda na minha maternidade, porque por exemplo, se eu tenho que ir num evento de Dia das Mães ou alguma Sim. coisa assim, eu sei que meu marido pode cuidar da parte dos negócios. Sim. E vice-versa. Então pra gente funciona super bem. Gente, a Carol, eu conheci a Carol há algum tempo atrás, né? A Carol foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Eu vivi todo esse processo com a minha família, com os meus filhos, com a minha bebê. E eu já orava ao Senhor e pedia a Deus, assim, um destino. E eu falo para você que palavras têm poder. As palavras que saem da sua boca geram destino. Assim como as palavras que você libera na vida do seu esposo, profetizando a cada manhã. Assim como você profetiza na vida dos seus filhos. E a Carol foi a resposta de Deus na minha vida. Porque eu tinha um sonho de me mudar para um lugar distante, onde eu pudesse contemplar a presença de Deus em qualquer lugar da minha casa. Então, eu, como ficava em casa, eu queria um lugar que me aproximasse mais de Deus e que eu não ficasse muito sobrecarregado com as Sim. demandas. Então, eu precisava de algo assim, de natureza, algo que Deus fez com as próprias mãos. E a Carol, Deus mandou ela para minha vida e eu nunca vou esquecer, eu nunca vi isso. Talvez a Carol já deve ter experimentado isso. Eu comprei a minha casa com ela em um dia. Sim. Eu olhei a casa. Você lembra, Carol? Eu lembro. Carol! Sim. Eu liguei pra ela, foi numa segunda-feira. Eu falei assim, Carol, eu já tô pronta pra ver minha casa. Assim, eu estou pronta só pra ver, Carol. Sim. Mas não sei se essa casa vai ser minha. Porque eu já tava falando com você fazia um Fazia um tempo, acho que né? já fazia um ano. E eu lembro que, Sim. tipo assim, eu fiquei muito triste, né? O banco não aprovou pro limite que a gente Sim. queria. E primeiro eu comecei Aí lá a em gente cima. esperou. Aí eu falei, foi. não, cara, Deus tá mandando descer os números. Sim. Desce os números aí, Carol, que ainda não é aquele número que eu estava planejando. E eu lembro que numa segunda-feira eu liguei, eu nunca vou esquecer. E eu falei, Carol, você pode ir? Posso. Era 5 horas da tarde. Sim. Fui com meu esposo, eu lembro como se fosse hoje. Eu abri a porta daquela casa. Eu olhei aquele lugar. Eu sentia tanta paz, mas ao mesmo tempo medo. Sim. Porque a gente sabe que, assim, comprar uma O casa nos mercado tava Estados Unidos... bem aquecido, lembra? não é um procedimento tão fácil. Não. Antes de eu comprar essa casa, eu recebi vários nãos. Sim. E eu lembro que eu ali naquela casa, tudo, e ela falou, você amou, amiga? Eu falei assim, eu amei, mas, Carol, isso não é pra mim. Isso eu não consigo. Os bancos... Você achou que não ia dar, né? os bancos não me aprovaram para aquele valor, vai me aprovar para esse. Ela falou, não, tenta no meu banco. Gente, eu nunca comprei algo tão valioso, tão precioso, Sim. em tão pouco tempo, em um dia. Nós compramos a casa, fiz a aplicação. Gente, quem é que faz a aplicação? 8 horas da noite. 4 offers, lembra? Pois é, tinha 4 offers. 8 horas da noite, no outro dia a gente lançou a oferta por um preço mais abaixo. Comprei a casa, e a casa que eu moro hoje é onde que eu sinto paz, onde eu construí um lar com os meus filhos. E é maravilhosa. E eu agradeço a Deus, né, por você. Obrigada, porque amiga. foi um processo. E eu nunca tinha visto. Existe isso? Você pode... Fala um pouquinho aí do seu trabalho pra gente. Sim, pra quem tá assistindo, né, que vai assistir esse podcast, como que faz pra você comprar a sua primeira casa? Porque, assim, pra gente que é self-employed, que a gente é dono do nosso negócio... Sim.
a gente que acaba determinando o nosso salário. Então, assim, pra gente que é imigrante, a gente não é contratado por uma empresa fixa, então é muito É difícil mais você, difícil, é. você tem que apresentar seus impostos, Sim. né, o quanto você ganha. E assim, antes de comprar essa casa, eu já tinha comprado outra casa por uma referência, então eu já alugava aquela casa e a pessoa, ela Acabou disponibilizou comprando comprando, direto, né? mas era Sim. um preço muito mais abaixo do que a minha casa agora. E Sim. antes de eu comprar essa casa, quando eu queria alugar uma casa, eu lembro que sempre tinha pessoas, por mais que eu tinha documentação social, sempre tinha pessoas na minha frente por causa do crédito. Então eu não Ah, tinha um sim. crédito, entendeu? Então assim, a dificuldade que foi para mim comprar minha primeira casa, para alugar algum imóvel, sempre era muito difícil para mim. E Sim. eu passei por esse processo de não, 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 mas quando eu comprei essa casa, aquilo que era impossível, gente, vocês não estão entendendo. Impossible. Mas Deus veio com um Nada é sim, impossível. né, no momento certo, Uhum. exato. E assim, eu moro ali hoje, quando eu penso que um dia eu vou ter que sair dali, eu sei que vai ser, Deus vai preparar algo ainda melhor, maior pra mim, mas foi algo Com impossível aos meus certeza. olhos, porque eu comprei uma casa em um dia. Até minha mãe falou assim: "Mas como assim? Em 30 É minutos porque você era já pra ser. decidiu?" A casa estava te Falei, 30 esperando, minutos era pra eu decidir. né? Todos os nãos que você ouviu antes era pra esperar pelo sim, que era o Sim, sim eu certo. creio, eu Com creio. certeza. Eu creio que a fidelidade do processo. Uhum. Nenhum não vem na sua vida para te parar, mas para te estruturar, Com para te certeza. preparar para aquela grande bênção, né? Mas Com fala um pouquinho certeza. pra gente, Carol, do seu trabalho, né? Para as Sim. pessoas que vão assistir, imigrantes, para as pessoas que vão no Brasil, querem empreender aqui nos Estados Unidos, como que faz para você comprar uma casa? De Olha, maneira legal, com né? certeza. Né? É, De maneira sim. legal, com verdade, né? Com verdade, com integridade, honestidade, né? Sim, Você sabe que eu trabalho muito assim, né? sim, Muito certinho. Então, às vezes demora um pouco mais, mas eu trabalho muito com brasileiros, com investidores que moram no Brasil ou que moram aqui. sim. E é possível, sim, você ter uma casa. Você pode abrir um negócio aqui. Qualquer cidadão brasileiro pode abrir um negócio nos Estados Unidos, pode aplicar para um ITIN number. Uhum. E com esse número, né, com esse ITIN number, você consegue fazer uma aplicação. A questão é, você tem que ter um pouquinho de crédito, você tem que mostrar uma renda do seu business, né? E muitas vezes os brasileiros aqui, e eu entendo, porque ninguém quer pagar tax, Ninguém quer né? pagar Ninguém quer pagar imposto, imposto. gente. Eu Um pago imposto muito alto, todo mundo imposto. paga. É. Glória a Deus. Mas assim, eu penso assim, né? Se você tem que pagar um imposto tão alto, ai, não, ninguém fica feliz, mas graças a Deus que você paga esse imposto Com alto, porque certeza, você ganha bem, com né? certeza. Então, assim, eu tenho muito cliente brasileiro que conversa comigo e depois espera 1 ano, 2 anos para poder comprar. Isso é importante, conversar com um corretor que Sim, conhece, uma uma consultoria. consultoria, eu explico direitinho o que você precisa fazer, quanto você, mais ou menos, né, você tem que declarar para você poder ser aprovado, né, para ter certeza que você não está tirando tanta despesa assim do seu business e não está ganhando nada. Porque Sim. você também tem que dar uma olhada, principalmente por eu ter o meu background de controladora financeira, Sim, você olhar, né, e falar, não, peraí, o nosso business está ganhando dinheiro, como que está indo, qual que é um salário decente que sim, você tem que declarar, até para não ter problema depois com o IRS. E você normalmente precisa 1 ano, 2 anos, dependendo do tipo de empréstimo, né? Existem empréstimos que você pode fazer também com 1 ano só de imposto. sim, A diferença é que o juros vai ser bem mais alto. sim, Bem mais alto. Se você tem green card ou cidadania, é muito menor. sim. Mas aí você pode também comprar e depois que você receber sua cidadania ou seu green card, você Refinanciar. refinanciar, né? O importante é comprar. O importante é comprar agora, sair do aluguel, porque, né, às vezes os O clientes aluguel é o falam, dinheiro que não é investido. não é investido. Então, assim, você está pagando, sei lá, 12, 13% como investidor, ok, Sim, é alto. Mas o aluguel você está pagando 100%, sim, com né? certeza. Porque o dinheiro está indo para o lixo. Você está fazendo o dono da casa mais rico. Sim, e aqui nos Estados Unidos, os americanos, eles têm uma cultura de comprar a casa e pagar ela, ou eles têm a cultura de somente comprar a casa, e como que é também no meio brasileiro? O brasileiro, ele tem essa cultura, assim,
de expandir a mente aqui. Eu não sei, em Orlando a gente sabe que é outro tipo de pensamento. É outro tipo, Mas aqui em sim. Kansas City, né? Porque às vezes as pessoas chegam e elas chegam do Brasil com sonho, com propósito, Sim. de ter uma vida próspera, né? De construir algo no Brasil. Com certeza. E muitas vezes perde a oportunidade de construir algo sólido aqui. Principalmente com as pessoas que vêm com os filhos, né? Sim. Então, eu acho muito importante a gente trazer esse conhecimento, esse entendimento para as pessoas que vão nos assistir, para elas entender que por mais que elas não tenham uma cidadania ou um green card, mas com o IT number, que é um número, né, que você tira, é um número que você aplica. pode construir seu crédito, você pode comprar um carro, Sim. você pode comprar uma casa. Independente do status. A possibilidade, independente do Sim, status isso migratório, é importante. a possibilidade de você ter uma casa e de você proporcionar um conforto, um lar para sua família, e você vai estar investindo o seu dinheiro com certeza. naquela propriedade em vez de estar gastando todo o seu dinheiro Sim. com um aluguel, que o aluguel aqui não está barato. Acho Tá que o aluguel aqui super tá alto. $2.000 por mês, para você entender que aqui nos Estados Unidos, gente, as Pra pessoas uma acham casa que aqui básica, é fácil, né? Não, não é Aqui não. você tem que trabalhar. Aqui Sim. o dinheiro não dá em árvore, Não, né? Você verdade. tem que trabalhar. E para você gerenciar todas as suas finanças não é barato. Porque hoje a gente vai no supermercado, né? Nossa. Uma comprinha de básica. Ontem eu fui no supermercado, comprei nada, $300. No mínimo. No mínimo. São 3 sacolas. E aí, principalmente, né, com crianças, sim, é bem seguro caro. de saúde, aluguel, carro, alimentação, Sim. né? Tudo para você gerenciar aí uma família vai em torno do quê? Mais ou menos uns $6.000. Uma família No básica. mínimo, básico, né? Básica. E assim, lembrando também que o investimento em imóveis, ele você não só está investindo todo mês, né, no valor da sua casa, como também a tendência é aumentar o valor com o passar dos tempos, né? Aqui em Kansas City, o nosso mercado, ele aumenta de 7% a 12% ao ano. Verdade. Então, pensa, é como se fosse um savings account. Sim. Você tá lá pagando o seu mortgage, né? O seu pagamento do empréstimo. Mas quando você for vender, eu tenho muitos clientes também que fazem isso, né? Compra pelo menos uma primeira casa, que também é um step muito importante. Se você ainda não tem uma casa, compra a primeira casa. Sim. Mas pensa na primeira casa como um investimento. Sim. Não como a casa dos seus sonhos. Porque Sim. a sua primeira casa não vai ser a casa dos seus sonhos. Falo Não deve. isso, eu falo. Não deve. Eu comprei a minha casa sem saber que era por investimentos. E eu falo que eu comprei E por um foi. valor X. Sim. E vendi por 3X. Vendemos muito bem sua Vendemos muito casa. bem. Sim. Graças a Deus. E é isso. E você fez, né, muitos upgrades, você fez uma Fiz reforma. renovação. Fez uma reforma maravilhosa na sua casa. E a maioria dos brasileiros cuidam muito bem, fazem a reforma. Muitos dos meus clientes compram a primeira casa depois de 2 anos. Quando eles vão ver quanto tá valendo, eles me ligam e falam, Carol, quanto que tá valendo minha casa? E eles ficam, nossa, não acredito. Tudo isso? Quero vender. Então, assim, você tá ganhando aí, imagina, você compra uma casa de 300 mil. Se você ganha 10% ao ano, sem fazer nada, isso Sim. sem fazer reforma. Sim. Depois de 2 anos, você já ganhou 60 mil na casa, Uau. sem fazer nada. Uau. Então, é um investimento maravilhoso. Com certeza. Eu não me arrependo. Eu quero futuramente planejar para comprar outras casas, né? Que a gente tá De investimento de agora, investimento, né, Larissa? Que a gente Sim. tá estudando, buscando conhecimento, né, para poder explorar e Sim. expandir. Eu acredito assim que a mente do ser humano é algo potente, desde que você alimente essa mente, né, com conhecimento, buscar os lugares certos, com as pessoas certas, para você ter esse crescimento Sim. diariamente. Se você não alimenta a sua mente, o seu coração, não tem como haver uma expansão. E assim, existe uma prosperidade em nós, né? Principalmente quando a gente usa os princípios da palavra. Então, assim, a gente, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu vejo quando eu cheguei aqui, gente, eu trabalhava, eu era babá de cachorro. Nada contra as pessoas que são, né? Claro. Mas eu trabalhava no supermercado carregando aqueles carrinhos. Sabe aqueles carrinhos que o pessoal deixa os carrinhos Eu já jogados fiz de no tudo estacionamento? Então, Sim. eu não tenho coragem, assim, muito difícil eu deixar um carrinho jogado no estacionamento, porque eu você já lembra, empurrei aqueles carrinhos no frio, congelando a minha mão. Então, assim, eu já passei por vários processos aqui nos Estados Unidos que me formou a pessoa que eu você sou hoje. é hoje. Por exemplo,
exemplo, eu já Sim. limpei muita casa. Sim. Eu já limpei muito. Então, por exemplo, quando eu vou num hotel, eu não tenho coragem de deixar o hotel, não sei você, Carol, uma bagunça. Sim. Não, eu Eu também. Eu pego organizo todo o lixo, eu guardo porque tudo. ainda deixo o tipo, porque eu penso Sim. assim, poxa, eu estou fazendo aquilo que pessoas fizeram por mim no meu processo. Sim. Então, assim, por onde eu passei, como eu trabalhei no McDonald's, Eu trabalhei de garçonete por mais de 5 anos na Sim. faculdade, de babá. de babá. Já Então, fiz de assim, tudo. de tudo que desde o Brasil, né? Vendendo, eu trabalhei nas lojas da minha tia, já vendi livro pro meu pai. Então, eu penso assim, toda a profissão, desde Sim. criança, tem formado o meu caráter que eu sou hoje. Com Tá vendo? Eu certeza. já era empreendedora desde Isso é uma quando- cultura legal, É, né? sim. Que temos aqui nos Estados Unidos. Você trabalha quando você é jovem de qualquer coisa. De qualquer coisa. Independente se o filho Se o é filho filho de é gente filho rica, de gente rica ou não. ou não. É Sim. verdade. O meu filho vai fazer 14 anos agora. E ele quer trabalhar. E eu vou deixar. Sim. E ele vai trabalhar e vai ganhar o dinheirinho dele. Sim. E ele tá pensando em trabalhar, acho que no Chick-fil-A, algum lugar assim, num Isso. restaurante. E é bom, porque eu acho que constrói o Com caráter, certeza. né? Eles vão aprender a dar valor ao dinheiro. Sim. E eu acho muito E ao importante. tempo. E ao tempo, assim, ele já trabalha, na verdade, Sim. né? Já há uns 2 anos que no verão eu levo ele para trabalhar comigo. Ele faz os meus presentes, ele me ajuda com os meus mailers, com o meu Uau, marketing. que legal. Eu boto todo mundo para trabalhar lá Ai, em que casa. benção. Você é aquela que delega. Sim, Uau, sim. que benção. E eles ganham com isso, né? Sim. Então eu pago uma parte para ele, mas a maioria do que eu pago para ele, que também é uma estratégia de negócio, né, para ajudar a construir o futuro deles, eu coloco como fala? Num college fund, Aham. que é um fundo para depois ele ir para a faculdade, e também coloco no investimento. Então ele tem um app, ele tem um debit card, e lá está qual porcentagem do que ele tem que fazer. Eu mando um dinheiro para ele toda semana, e aí digamos que eu boto assim, 60% você pode gastar no que você quiser, 30% você tem que guardar, 5% é para doação, ele Uau. escolhe para onde ele quer, e 5% para investimento. Uau, não, fala E mais é sobre automático, é isso. muito legal. Gente, Chama olha- Green Light. Olha meus filhos já falaram pra mim sobre isso. Sim. Olha que interessante, gente. Olha que conteúdo magnífico. Pensa, você já tá trabalhando no futuro do seu filho, ensinando o seu filho a investir. Sim. Então, assim, ela liberou aqui alguns insights pra nós. O filho dela trabalha junto com ela. Trabalha no meu Ele tem um business. aplicativo, Sim. né? Um aplicativo do que você Chama baixa no Green seu Light, telefone. Aí eles mandam o cartão, fala pra gente. Aí é assim, eu coloco o dinheiro no aplicativo, eles mandam o debit card para sua casa, ele tem um debit card, o meu de 7 anos também tem. É mesmo. E nesse aplicativo eu posso colocar os chores, né? Que são as tarefas que ele tem que fazer todos os dias em ok. casa, que eu também dou as tarefas que ele tem que fazer para ajudar, para aprender, né? Que tem que Aham. contribuir em casa. Sim. Porque senão não dá, né? Essa E o que é a interessante, realidade. gente, que ela tá formando homens. Sim. Imagina esses homens posicionados, com diligência, com sabedoria, né? Quando eles crescerem, eles serão homens prósperos. Sim, e as mulheres deles depois não vão falar. "Ó, a mãe Felizes. deles não ensinou ele a lavar louça. Felizes. Ensinei. Uau. Porque ele faz, ele me ajuda. Assim, o menorzinho faz menos coisas porque ele tem 7 anos, Sim. né? Mas ele coloca a mesa, ele pega a mesa após o jantar. O meu mais velho, ele tem os dias que ele me ajuda a colocar as louças na máquina. Então, a importância de contribuir dentro de casa, Isso. independente do sexo. Porque muitas vezes Isso. nos foi ensinado que isso é trabalho Que somente homem da não menina. faz, não. E assim, lá em casa Sim. também, eu faço os chores. Eu ainda não Uhum. tenho esse aplicativo, mas eu vou baixar ele já. É Eles muito me legal. falaram na segunda-feira, porque acaba sendo incentivador para eles. É muito legal. Ou seja, a gente sabe que para tudo nessa vida tem uma recompensa. Com Ninguém certeza. faz nada de graça, Sim, gente. Gratuitamente. Tem uma recompensa. sim. Por que não ensinar os nossos filhos a contribuir para que eles possam ter crescimento e para que eles Sim. possam E ter também já ter responsabilidade, uma né? responsabilidade. Em casa e com o dinheiro, Uhum. já aprender desde pequeno. O meu filho mais velho, ele já compra, ele compra estoque da Apple, É ele compra mesmo? tudo no aplicativo. E ele tá aprendendo, ele estuda antes de fazer o investimento, eu acho tão bonitinho. Ah, E ele nem me pergunta, ele vai lá, ele tem toda a liberdade, eu tenho só que aprovar, mas né? vocês que ensinaram. Sim. Aí ele tem uma conta também, isso também é muito importante. Nossos filhos também, os Uhum. 3, eles têm uma conta no banco.
aonde a gente tira uma porcentagem do nosso salário e a gente envia para a faculdade no futuro. Sim, Então, isso é assim, importante. se você pega o seu dinheiro, né, Carol? Uhum. Igual muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim, eu acredito que você precisa viver o processo fielmente. Uhum. Hoje as pessoas veem a gente, eu e o Regis, né, a nossa família, a gente tem, a gente tá viajando um pouco mais, tá expandindo a mente, buscando conhecimento para estar em Que alguns maravilha, lugares, né? para ter Uhum. alguns tipos de acesso. Mas as pessoas não conheceram o nosso processo no passado. Uhum. Então as pessoas elas chegam do Brasil hoje, então elas acham que a gente sempre teve nesse lugar aqui. Não, a nossa vida é uma construção. Sim. E é importante você ser fiel ao processo. Uhum. Então, assim, e principalmente gerenciar o seu dinheiro. Então, as pessoas, por Isso é exemplo, muito a importante. gente vive num mundo onde as pessoas estão se comparando continuamente e às vezes por causa da comparação elas tomam uma decisão errada. Sim. E aí aquilo se torna um prejuízo, Com peso certeza. para a sua vida presente. Então, por exemplo, eu acabei de chegar do Brasil, eu preciso respeitar o processo. Sim. Preciso pagar as minhas dívidas. Fala Com um pouco certeza. assim, dá um pouco assim, uma aula para nós financeiro aqui. Como que a gente faz para as pessoas que estão assistindo, que geralmente as pessoas que vão assistir são pessoas daqui, de Kansas City, da Flórida, dos Estados Unidos, e pessoas do Brasil, para que elas possam aprender a gerenciar o seu dinheiro. Porque o seu propósito, o seu sonho, também faz parte do seu dinheiro, né? Para contribuir para que aquilo seja uma meta Porque nada atingida. funciona, né? Se você não consegue administrar as suas finanças, nada vai funcionar na sua vida. Isso é muito importante. Então, assim, eu acho que todo mundo tem acesso hoje em dia, né, a um computador, a um aplicativo, seja o que for mais fácil. Faça, né, todo mês, pelo menos, a contabilidade da sua família. Sente com seu marido, eu sento com meu marido todo mês, olhamos tudo o que está acontecendo, quais são as viagens que nós queremos fazer, quais são os planos do futuro. E nós dois contribuímos, né, de uma forma ou de outra, no nosso futuro. E é assim que funciona. E eu quero que os meus filhos também aprendam a mesma lição. A planejar, gerenciar o seu dinheiro, o tempo. Isso é muito importante. E não, tipo assim, a ceder os prazeres imediatos. Isso né? Isso é uma coisa que eu tô aprendendo. Gente, eu tô falando aquilo que eu estou Porque depois aprendendo. passa, né, que não Larissa? É fácil. Essa é a questão. Então, às vezes a gente quer, tipo assim, igual meu esposo, ele tá viajando, ele passou numa determinada loja, ele perguntou assim, amor, você quer alguma coisa daqui? E eu, quero. E eu falei assim, Vou falar não quero, não, né? Eu não quero, porque eu não posso ceder aos meus prazeres imediatos. Sim. Então, é necessário eu ter essa disciplina. E é difícil, porque é muito difícil. A gente entende que o dinheiro acaba sendo algo emocional. Você gastar em alguma coisa é algo emocional que você talvez não tratou na infância. Principalmente você que, se você tiver vivido assim, um processo de escassez, você teve assim... não foi aquela pessoa que passou fome, mas passou em necessidade, né? Não pôde comprar aquela roupa ou aquele sapato, ou não pôde levar sua família, celebrar a sua família em algum lugar. Então, isso são necessidades e escassez na sua vida. Não que você necessariamente passou fome, mas isso gerou uma sequela na sua vida. E aí, quando você chegar à fase adulta, que você tem acesso ao dinheiro, você quer sair gastando tudo. Não, e quando você vem pra cá também... Essa sou eu, gente. Essa sou eu. Estou me apresentando, colocando aqui... E no Brasil não é tudo caro, Larissa? Tudo é muito caro, muito inacessível no Brasil. Então, eu acho que às vezes, né, nós brasileiros vêm pra cá e, nossa, fica doido, porque é tudo muito mais barato. Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que ficar de olho, porque... É o que você falou, essas coisas, elas geram, assim, um prazer temporário, uma dopamina muito imediata. E você sabendo isso, você só vai saber fazendo, essa é a realidade. Você faz, você compra uma bolsa, fala, nossa, tô super feliz com a bolsa. Pode ter certeza que vai passar 2 meses, você já vai enjoar da bolsa, você vai querer outra. E é um vício. E não para. E é um vício. Sim. E é onde, tipo assim, eu acabei de vir de um treinamento. O Senhor, ele tem me instruído a muitas coisas, porque é um vício. A nossa alegria não pode estar em comprar, em ter. A nossa alegria tem que estar em ser. Saber quem nós somos como filha amada, escolhida do Senhor, sabendo que o coração do nosso marido o Senhor entregou para nós, sabendo que Deus entregou 3 filhos para que a gente pudesse instruir, gerenciar. Principalmente que os filhos, eles acabam reproduzindo o nosso comportamento. Com certeza, então, assim, eles estão olhando tudo. Lá em casa a gente fez um planejamento...
de tudo. Então, por exemplo, assim, até na questão de você comer fora todos os dias. Sim. Então, comer fora é uma celebração. Mas a gente precisa também ensinar os nossos filhos a celebrarem o que tem dentro de casa. Sim. Então, para que aquilo não vira, tipo assim, um vício. Porque a comida de fora é melhor do que a de casa. Principalmente que se eu deixar os meus filhos querem comer chicken filé todos os dias, os meus filhos. Então, a gente sempre senta também, eu e o Regis, a gente faz o alinhamento matrimonial. Isso é muito importante. A gente faz o alinhamento financeiro, que é uma coisa que eu estou aprendendo a ver os números. Porque a gente quer assim, ó. Eu só quero passar o cartão. E eu não quero saber, assim, tem dinheiro, vou lá e passo o cartão. Não tem, quero comprar agora. Então, eu preciso também ter essa autorresponsabilidade, com esse autocontrole. Sim. E também com o tempo, e aprender a dizer não. Carol, fala pra mim. Essa é a parte mais difícil, aprender a dizer não. Eu acho que com tudo na vida, né, na maternidade, na área financeira, eu acho que o não, isso é uma coisa que, olha, até me arrepiou agora que você falou isso, porque foi a coisa que eu pensei nesse ano. Assim, às vezes, o meu objetivo desse ano é dizer não. E às vezes a pessoa pode falar, nossa, mas você vai falar não? Porque eu sou uma pessoa que sempre quero falar sim. Pra todo mundo, pra tudo, né? Eu tinha essa necessidade de que eu tinha que agradar todo mundo. E quando você tá falando não, quando você fala sim, você está falando não para alguma área na sua vida. Sim, uau. Se você sabe ou não, você está falando não. Então, muitas vezes, quando eu estava dizendo sim, eu estava falando não para minha família. Ou quando eu estava dizendo sim para, de repente, um evento social, ou alguma coisa do trabalho, eu estou dizendo não para meus filhos, ou eu estou dizendo não para o meu marido. Então, assim, tem que ter esse balance, sabe? E dizer não é muito importante. Muito importante. Eu acho que experiências são mais importantes do que coisas. Sim. Né? Então, hoje em dia, eu gosto de investir em viagens, porque são experiências que meus filhos vão gostar muito. Sim. Nós sentamos no começo de todo ano, assim como você falou que você faz com o Regis, e conversamos sobre o que estamos fazendo, que nossos filhos estão observando, ainda mais quando eles vão ficando mais velhos, né? Sim. O meu mais velho já entende tudo, ele observa tudo. E ele já gosta das coisas do bom e do melhor. Tudo bem, mas assim, eu falei, não, peraí, vamos parar de gastar um pouco, porque ele não pode pensar que as coisas são tão fáceis assim. Sim. Né? Então, é isso. Eu acho que é ter um balance na vida. Isso é bom, né? A gente sempre senta uma vez por mês e a gente pergunta para as crianças o que eles acham que a gente precisa mudar. A gente dá essa voz para eles. E assim, às vezes acaba sendo doloroso você ouvir. Você ouvir, né? Então, assim, e a gente pergunta entre eles o que eles acham que eles precisam mudar. Então, isso gera uma reflexão em nós, mas também gera uma reflexão neles. Sim. Porque eu sempre aprendi, assim, que a criança, ela não tem voz em casa. Então, assim, eu cresci, eu não tive, na minha época, a gente não tinha voz em casa. E isso é muito ruim, porque você acaba criando seus filhos no medo e você acaba anulando a voz que Deus deu para eles. Então, assim, eu falo que a maternidade foi um dos maiores processos de construção no meu caráter. Por quê? Eles são simplesmente a nossa repetição, assim como nós somos... Com certeza. A gente é o resultado das repetições, dos padrões repetitivos Sim. que a gente experimentou, vivenciou com os nossos pais. Com certeza. Então, por exemplo, assim, eu sempre tive muito, assim, aquele hábito de gritar. Gritar, assim, não gritar com raiva, gente, mas, por exemplo, eu ia até o meu filho para poder falar com ele. Então, se eu tô na sala, ele tá no quarto, Jonathan, desce aqui embaixo. Por quê? Aí eu tenho aprendido. Se eu quero me comunicar com ele, eu preciso ir até ele. Entendeu? Por quê? Isso é importante. Porque senão a minha voz acaba sendo uma voz muito ríspida. Ele vai receber de uma forma diferente. Assim, né? E ele vai me lembrar assim. Então, esse foi um dos feedbacks que os meus filhos me deram. Olha Por que legal. eu não tenho... Larissa, você não tem, assim, medo de compartilhar a sua vulnerabilidade? Não, porque eu não sou uma mulher poderosa. Claro. Eu não sou uma mulher super heroína. Eu sou, sim, uma mulher admirável, porém que precisa sempre melhorar. Sempre. Então, assim, muitas vezes a gente quer ter super poder. Eu não sou uma pessoa perfeita. Quer ser perfeita, mas não... Perfeita é só Jesus. Eu sou uma pessoa de erros, de falhas. Com certeza. Mas que sempre está disposta a ouvir, a ressignificar as minhas dores, a receber os feedbacks, para que eu possa melhorar. Então, assim, a gente, entre nós, a gente vê o que a gente precisa melhorar. E vai sendo
numa construção do ambiente do lar, porque o lar sempre está em manutenção. O lar sempre está em com construção. certeza. Carol, mas você, que é essa mulher linda, né, maravilhosa, uma filha amada, querida. Eu olho pra você, eu me admiro porque você é uma mãe muito dedicada. Por mais que você tenha a sua profissão, e muitas vezes eu acredito que por muitas vezes você pode ter se anulado por causa do seu trabalho, muitas vezes, nossa, se cobrado, mas eu vejo o quanto você é excelente em tudo. Todas as oportunidades que eu tive com você, você é uma mulher excelente. E eu sei que se você é uma mulher excelente dentro da sua casa, eu vejo o cuidado que você tem com os familiares do seu esposo, a filha presente que você que você foi com a sua mãe, que você é com seu pai, com suas irmãs, a amiga fiel que você é. Então, assim, eu te admiro muito como mulher, e você é uma mulher excelente. Amiga. Você e eu sei que Deus ele tem um propósito lindo na sua vida, e eu sei que coisas novas o Senhor vai te entregar. Talvez a comunidade americana precisa daquilo que você carrega, essa essência, né? Sim. De fazer com excelência, e eu vejo muito isso em você. E pra gente finalizar aqui o nosso podcast, fala pra essas mulheres que vão te ouvir, mulheres que talvez perdeu o autoestima. Eu sempre vi a Carol muito bem alinhada, gente. Nunca vi a Carol assim. Eu queria um dia ver ela. Talvez assim. Mas eu tô, às vezes. De vez em assim, quando, né, cara? Mas tá tudo bem, você tá em casa. E tá tudo bem. Mas você é uma mulher que não baixa a guarda, uma mulher que sabe lutar as guerras, né? E sabe se posicionar onde que precisa se posicionar. Então fala pra essas mulheres que talvez elas deixaram de se cuidar. Isso é muito importante. Do seu bem-estar, né? Do seu autoestima. Às vezes essas mulheres perderam o sentido da vida, não sabem como recomeçar após a maternidade. Sim. Ou mulheres que, tipo assim, estão na maternidade e também talvez elas renunciaram à profissão para estar somente na maternidade. Então, libera uma palavra para essas mulheres maravilhosas que vão estar assistindo esse podcast. Que lindo. Eu acho assim, mulheres, vocês são capazes, vocês são maravilhosas, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se você está feliz em casa, cuidando da sua casa, e você está ajudando o seu marido a construir os negócios, a crescer, né, de repente, o business da família, tá tudo bem. Tira um tempo para você. Essa é a parte mais importante. Se você trabalha todos os dias e porque não tem jeito, gente. Se você trabalha, você se sente culpada por trabalhar. Se você não trabalha, você se sente culpada por não ter uma profissão. Não é verdade? É verdade. Faz o que você quer, o que o seu coração manda, o que os outros pensam não importa. Sim. Né? E assim, se você ama o que você faz, essa é a parte mais importante, né? Claro que a maternidade é a parte mais importante. Para mim, família é sempre o número 1. Sim. Eu sei que se eu coloco minha família em prioridade, em número 1, tudo vai dar certo. Sim. Tudo vai dar certo. E não tem nada que você não possa fazer. Mesmo estando aqui, comece. Tira um tempo para você e pelo menos dar o primeiro passo. Porque às vezes você vai demorar um pouco para chegar onde você quer. Sim. Mas o primeiro passo é muito importante. Sim. E eu falo para muitas mulheres que eu conheço, de repente corretoras novas, eu treino, né, muitas pessoas lá no meu office. Já tô quase buscando uma profissão para trabalhar com a Carol, gente. Já tentei. Imagina, várias vezes. Nossa, hein, Carol. Você consegue. Certeza. Eu creio. É só querer. Verdade. É só querer. E é isso. Isso, gente. Nosso podcast está chegando ao fim. Esse podcast vai ser transmitido para o Dia das Mães. Você que é mãe, né? A gente sabe que hoje existe, assim, várias estações, né? Mães solo, né? Sim. Mães que são avós, que são tias, mães adotivas, mães atípicas, mães especiais. Você que é mãe, eu valorizo você. Talvez você não me conheça, mas eu creio que Deus tem um propósito lindo na sua vida. E não se cobre muito, não se culpe muito. Você está dando de melhor para sua casa, para sua família. E não permita que as vozes externas é capaz suficiente de dirigir a sua vida, o seu propósito. Porque Deus ele já entregou tudo que você precisa para você cumprir o seu fiel propósito. E saiba que no dia da adversidade, porque esse dia vai chegar, mas saiba que o choro ele pode durar por uma noite, mas sempre vai ter a alegria ao amanhecer. Ou seja,
Para cada manhã são misericórdias novas do Senhor te entregando. Para cada manhã é uma alegria, uma porção, dose de amor para sua vida. Então busque esse verdadeiro amor no Senhor. Eu falo que o Senhor, ele precisa ser a fonte inesgotável que nós devemos beber todos os dias, porque sem ele nós não conseguimos enfrentar as adversidades da vida. E a gente está chegando aqui ao fim, né, do nosso podcast com você, essa mulher incrível. Gente, vou abrir meu presente. Carolzinha, todas as vezes que eu encontro ela, é sempre com muito amor, com muito carinho. Vou abrir meu presente aqui ao vivo. Gente, olha que lindo. Carol, desse jeito, eu vou querer vender casas também, né? Sonhos pra família. Olha, Sim. eu nunca pensei em ser corretora, mas... Ai, que lindo, gente. Eu amo. Olha só, gente, uma vela. É muito cheirosa. Eu sei, Cheira eu pra já você ganhei ver. uma antes. É. Carolzinha, olha só. Gente, olha que lindo, Não é que lindo? delicadeza. Ó, pra colocar na casa, olha que lindo. Que eu sei gente, que você mostrar pra gosta. Eu amo, gente. Muito obrigada, Carol, pelo seu amor, pelo seu Imagina, carinho. obrigada a você por me receber, por essa conversa Amém, maravilhosa. amém. Nosso podcast está chegando ao fim. Não esqueça de compartilhar, de dar o seu like, de compartilhar para o máximo de pessoas que vai estar assistindo esse podcast. Maravilha. Nosso podcast chegando ao fim. As palminhas para nossa amiga Jéssica. Muito obrigada e até a próxima. Até Tchau, mais. até mais.